Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos aprender um pouquinho sobre juros simples. Vocês podem acompanhar esse assunto a partir da página 23 do livro didático de vocês. Temos aqui uma situação inicial. O vendedor diz para um comprador: esta TV é o último lançamento, vale R$ 1.200. O comprador diz: como eu posso pagar? O vendedor então sugere: você paga 50% de entrada, quer dizer, a metade, e o restante em 3 vezes sem juros. Então, o comprador entende que ele tem que dar R$ 600, que é 50% ou a metade de 1.200. Fica faltando ainda R$ 600 e ele terá que pagar 3 prestações de R$ 200, já que o restante será dividido em 3 vezes. Então o comprador sugere: mas e se eu der 30% de entrada e o restante em 10 vezes? Pode ser assim? Nesse caso, 30% de 1.200 são R$ 360 apenas de entrada. Falta pagar R$ 840. Diz o vendedor: mas nesse caso, se eu dividir o restante em 10 vezes, há um juro de 5% em cada parcela. Então, em vez de R$ 84 em cada parcela, eu vou pagar R$ 88,20 por mês, diz o comprador. Considere então a seguinte situação. Lendo essa história, o que nós podemos entender por juro? Nesse caso, como podemos entender o juro? Ele está pagando um dinheiro a mais por não pagar a TV nas condições que foram dadas ou à vista. Está sendo um dinheiro que ele está pagando a mais. Agora, veja essa segunda questão aqui. Quanto o comprador pagaria de entrada se desse 40% do valor da TV? E nesse caso, quanto ainda restaria para ele pagar? Bem, esse item 2 aqui, temos que calcular 40% de 1.200. Podemos responder por regra de 3, ou podemos fazer assim. Nesse caso, 40% é 40 sobre 100 vezes 1.200. Podemos cancelar esses 2 zeros aqui com esses 2 zeros aqui. Então ficou 40 vezes 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. E acrescentamos o zero. Então ele daria R$ 480 de entrada. E nesse caso, quanto ficaria restando? Ficaria restando 1.200 menos 480.
1.200 menos 480, teremos então 720. Isso aqui seria 480 de entrada e o 720 seria o restante. Agora, se o comprador pagar à vista, ele ganha 10% de desconto. Nesse caso, por quanto sai a TV? Então, nesse caso, nós podemos fazer o seguinte. Calculamos 10% do valor da TV. Aqui de 1.200 podemos calcular assim: 10 sobre 100 vezes 1.200. Quando calculamos 10% de alguma coisa, é só dividir por 10. 10 vezes 12, vamos obter 120. Então, esse é o valor, 10% de 1.200. Então, 1.200 menos 120 ele pagaria então 1.080. Esse seria o valor à vista. Muito bem, feito essas considerações iniciais, vamos voltar a entender um pouco mais sobre juros. Juros simples. Quando uma pessoa pede dinheiro emprestado a um banco, ela paga uma espécie de aluguel daquele dinheiro, uma compensação pelo tempo que fica com o dinheiro emprestado. E às vezes, quando se compra uma mercadoria à prestação, como no caso da TV, paga-se um acréscimo pelo tempo correspondente ao número de prestações. Ou quando alguém aplica dinheiro em um banco, ele empresta o dinheiro ao banco, então ele recebe uma compensação pelo tempo em que está emprestando a quantia ao banco. Então, essa compensação ou esse acréscimo a que estamos nos referindo, essa compensação se chama de juros e corresponde sempre a uma porcentagem do valor do empréstimo ou da compra. Portanto, toda compensação em dinheiro que se paga ou então que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado é chamada de juro. É como se fosse um aluguel que se recebe ou que se paga pelo uso do dinheiro. Assim como quando a gente aluga uma casa, nós recebemos o aluguel, ou quando nós alugamos uma casa podemos também pagar o aluguel, né, se formos nós o inquilino. Então pagamos um aluguel pelo uso da casa. Assim também o juro é um aluguel que se paga pelo uso do dinheiro. Se nós emprestamos o dinheiro, recebemos os juros. Se nós tomamos emprestado, então nós pagamos o juro. Essa compensação em dinheiro. Quando se fala em juros, nós devemos considerar o seguinte: o dinheiro que se empresta, o que se pede emprestado, é chamado de capital. A taxa de porcentagem
que se paga pelo aluguel do dinheiro chama-se taxa de juros. O total que se paga no fim do empréstimo, o capital mais os juros, é chamado de montante. E devemos também levar em conta o tempo T. Então aqui nós temos alguns elementos. Temos o capital, temos a taxa I, temos o montante, e aqui falta ainda colocar o tempo, a duração do período que esse dinheiro foi emprestado. Vamos considerar então essas duas situações aqui propostas, esses dois exemplos, propostos aqui na página 24. Regina vai a um banco e faz um empréstimo de R$12.000 por 3 meses, com uma taxa de juros simples de 2,7% ao mês. Qual a quantia que ela deverá pagar de juros e qual o total que Regina terá de pagar no fim do empréstimo? Então, uma forma de calcular seria assim, né? Vamos indicar por X a quantia que ela deverá pagar de juros. Então, multiplicamos 2,7% vezes 12.000 vezes 3, que dá 972. Esse é os juros. E o montante é o capital mais os juros. 12.000 mais 972 dá 12.972. Mas uma forma também de nós calcularmos seria fazer assim, usando essa fórmula. Juros é igual a CIT. C vezes I vezes T. Ou seja, os juros é igual ao capital. Quem é o capital nesse caso? 12.000. A taxa 2,7%, podemos escrever assim, 2,7%, ou poderíamos escrever assim, 0,027. Se dividirmos 2,7 por 100, vamos obter essa expressão aqui, 0,027. Tanto faz. Mas para simplificar os cálculos, estamos colocando assim. E o tempo? Durante 3 meses. Veja que o tempo é 3 meses. Então aqui multiplicamos por 3. Então, simplificando aqui, nós podemos fazer o seguinte. Temos aqui 2 zeros aqui embaixo. Podemos cortar com esses 2 zeros aqui. Vamos ficar com 120 vezes 2,7 vezes 3. Quando fazemos essa multiplicação, vamos obter 972. Esse é os juros que ela vai pagar, o acréscimo, a compensação. E o montante, vamos lembrar, o montante é o capital mais os juros. Ou seja, qual é o capital? R$12.000. E os juros? 972. Portanto, vamos ter R$12.972. Esse será o dinheiro que
Regina vai pagar no final dos 3 meses os juros mais o capital que ela havia tomado emprestado. A segunda situação, uma aplicação feita durante 2 anos a uma taxa de 12% ao ano rendeu R$12.000 de juros simples. Qual foi a quantia aplicada? Vamos então considerar essa situação. Veja que nesse caso já foi dado os juros. R$1.800 é juro, não é o capital. O que está sendo procurado? A quantia aplicada, o capital inicial. Aquela fórmula que nós usamos, ela serve para esse tipo de problemas também. Então, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nós podemos dizer aqui que juros temos, sim, é R$1.800. O capital que procuramos, não sabemos ainda. E a taxa, qual é a taxa? 12% ao ano. Colocamos I, no lugar de I colocamos 12%. E isso foi ao ano, 12% ao ano durante 2 anos. Portanto, colocamos aqui tempo 2. Portanto, o que temos aqui? 1.800 esse 100 está dividindo, pode passar para o primeiro membro multiplicando, vezes 100 é igual a 2 vezes 12, 24 vezes C, 24C. Portanto, 24C é igual aqui a 1.800 vezes 100, 180.000. Portanto, C será igual a 180.000 dividido por 24. O capital então aí será R$7.500. Essa foi a quantia aplicada. Então, essa fórmula de juros simples, ela nos permite calcular tanto os juros, dependendo da questão, como o capital, a taxa ou o tempo. A sugestão aqui aplicada pelo livro é, como os juros foi de R$1.800, isso em 2 anos, então em cada ano a pessoa pagou 900. Então, 12% de um certo valor dá 900. Então, esses 12% que está multiplicando passa para aqui dividindo. 12% é o mesmo que 0,12. E 900 dividido por 0,12 dá 7.500. É outra forma de resolver essa questão. A partir aqui da página 25, nós temos então algumas atividades. Vamos considerar então a primeira questão.
a quantia de R$ 1.800 aplicada durante 5 meses a uma taxa de 2,3% ao mês. Quanto renderá de juros? Então, vamos selecionar aqui esse item A, né? R$ 1.800 durante 5 meses a uma taxa de 2,3% ao mês. Usando aqui a fórmula, juros é igual a CIT, C vezes I vezes T. Então, temos aqui R$ 1.800. Qual foi a taxa? I, 2,3%. Podemos escrever assim, 2,3%. E o tempo, 5 meses. Então podemos cancelar esses 2 zeros com esses 2 zeros aqui. Temos então 18 vezes 2,3 vezes 5. Então os juros foi R$ 207. Esse é os juros, R$ 207. A questão, o item D, a quantia de R$ 2.450 aplicada durante 2 meses a uma taxa de 1,96 ao mês. Usando aqui a mesma fórmula, nós temos aqui o seguinte, juros de novo, podemos colocar a fórmula, né? É igual a CIT quer dizer, o capital é 2.450 vezes a taxa 1,96 por cento isso durante 2 meses. Podemos simplificar aqui, cancelamos um zero daqui. Então, fazendo essa multiplicação, juros é igual então a 245 vezes 1,96 vezes 2. Quando multiplicamos 245 vezes 1,96, 1,96 vezes 2, nós vamos ter 960,4. Mas devemos lembrar que ainda devemos dividir esse valor por 10. Então, dividindo por 10, a vírgula se desloca uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 96,04 centavos. Ou seja, R$ 96,04. Temos aqui R$ 96,04 que ela pagará de juros. Próximo item, a questão 2.
Uma aplicação de R$40 mil rendeu em 3 meses R$3.000 de juros. Qual é a taxa mensal de juros? Veja que nesse caso já foi dado o capital e os juros. E também o tempo. O que se procura aqui? A taxa. A mesma fórmula serve. Juros é igual a CIT. Então, qual foi os juros? R$3.000. No lugar dos juros, colocamos 3.000. Qual foi o capital? 40 mil. Vezes a taxa, que é o que procuramos, vezes o tempo. O tempo, 3. Então, vezes 3, o tempo, 3. Então, temos aqui o seguinte, 3.000 é igual a 40 mil vezes 3 dá 120 mil. 120 mil I. Então, o I será igual a 3.000 dividido por 120 mil, está multiplicando o I. Ele passa para o outro lado dividindo. Por 120 mil. Então, podemos cancelar esses 3 zeros aqui com esses 3 zeros. Temos, então, 3 dividido por 120. Dividindo 3 por 120, vamos obter 0,025. Veja que se nós multiplicarmos esse número por 100 e dividirmos por 100, vamos obter então esse valor como taxa percentual. Isso aqui representa 2,5%. Essa então é a taxa que foi usada nessa aplicação, 2,5%. Bem, pessoal, na mesma página 25, temos aí a questão do 3, que fica como sugestão de atividades para casa, proposta para casa. Espero que vocês então treinem, que exercitem para desenvolverem essa habilidade. Bons estudos, até a próxima videoaula.